Vamos então dar as boas-vindas aos nossos painelistas. Olá, muito boa tarde, Gustavo Torniero e Léo Castilho. Tudo bem com vocês? Olá. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Deixa eu ver, eu ainda não os ouço, hein? O Gustavo saiu do ar aqui pra gente. Então, fica essa dica. Léo, vamos fazer o seguinte? Só o Léo vamos está começar. Na tela agora, nós o Léo aqui, vou passar a primeira Castilho, pergunta para você. sorri. Estou com saudade de você. Desde a SAS do ano passado, né? A Semana da Acessibilidade Surda. O Léo está a gente com não as se unhas via, mas é esmaltadas assim de mesmo, tem que manter várias isolamento cores. social, né? Mas Unhas muita coloridas. saudade mesmo de você, viu? Léo, é o seguinte. O que eu quero saber de você? Eu quero que você comece contando para a gente um pouco sobre o movimento de identificar os ouvintes com o privilégio de ouvir, né? Mas que você não só comentasse sobre esse movimento, mas que você também contasse para a gente, orientasse a nossa audiência, quais são as atitudes, que dicas você pode dar para que os ouvintes possam se relacionar com os surdos de maneira respeitosa, inclusiva e 100% efetiva. Bom, primeiramente, O Léo sinaliza e o intérprete por faz estar a voz participando aqui desse dele. evento, que é Faz a tradução. extremamente importante e agora pela primeira vez 100% virtual. Incrível, estou super honrado de estar aqui hoje com vocês. Bom, faz pouco tempo que esse movimento aconteceu. Esse ano, principalmente, foi muito mais forte, principalmente porque a gente está falando de vários surdos que estão usando as redes sociais na internet e muitos surdos que estão 24 horas ali ligados e conectados. Então, eles começaram a ver, começou a entender e começou a dar vontade de participar e se posicionar e falar sobre também. Aproveitar a oportunidade de estar participando e tendo visibilidade. Então, esse movimento ele vem aumentando cada vez mais, porque parece que a gente está sentindo, a gente sente isso, que esse é o momento e, enfim, a gente está criando alguns movimentos e conversas e tá tendo mesmo essa troca de ponto de vista e de opinião. Então, isso está sendo bastante importante. Então, para o surdo, é importante que ele fale, que ele diga ali sobre o lugar de fala dele, sobre como é o trabalho, ele entender as diferenças que tem dentro do trabalho. É sempre diferente, é sempre desigual isso. E se for comparar com as pessoas ouvintes, tem essa diferença. Por exemplo, a gente tem muitos professores surdos que são formados em universidades ou faculdades, mas eles não conseguem algum emprego por conta da comunicação. Eles não conseguem se colocar no mercado de trabalho, porque a barreira é a língua portuguesa. Ele não tem liberdade na comunicação, porque eles não podem usar a própria língua, que é a língua de sinais. É igual como, por exemplo, se eles tivessem que aprender da mesma forma, ao mesmo tempo, a língua nativa deles, que é a língua de sinais, e a segunda língua, que é a língua portuguesa. Isso é impossível. Então, a gente sabe que, para o ouvinte, seria difícil também aprender duas línguas ao mesmo tempo. Então, para o surdo, a gente entende que a língua de sinais é o nosso idioma, é a nossa língua visual. E a sociedade ela não aceita esse ponto. Parece que ela não dá espaço para que os novos surdos possam iniciar e possam responder e participar e sinalizar, que são uma coisa tão importante. Desde pequeno, eu tive as duas línguas, mas eu percebi que a língua de sinais era a minha identidade. Era ela quem me dava liberdade na comunicação. E é exatamente por isso que eu resolvi, enfim, de acordo com tudo que foi acontecendo, eu fui conseguindo, com parcerias com alguns ouvintes, usar a língua de sinais no meu trabalho. E eles realmente não tinham nenhuma experiência com surdo, não sabiam como acontecia, não sabiam como funcionavam esse processo. Eles realmente não tinham nenhum conhecimento aprofundado sobre.
Eles só ensinavam Libras e fim. E eles só conseguiram ensinar, passaram a dar aula de Libras porque eles sabiam bem a língua portuguesa, já que esse era o requisito. Então, acho que esse movimento é o nosso movimento de vida, é o nosso corpo, é a nossa forma de pensar, é a nossa troca, é a nossa emoção. Tem muita coisa bonita dentro disso. Então, é por isso que eu falo sobre privilégios. A gente tem que mudar isso, e é isso que a gente está tentando agora. Compreendo o seu ponto de vista com relação ao privilégio. Nós que já tivemos a oportunidade de estarmos juntos, você sabe qual é a minha visão particular, né? Desde sempre é a questão da diversidade e da pluralidade. Todas as formas de ser humano são válidas, né? Nunca chamei a perda auditiva de deficiência e nem a audição de privilégio, porque eu sempre acreditei nisso por casos na minha família com perda auditiva e por toda essa oportunidade que eu tenho de conviver com a amplitude da diversidade da perda auditiva, né? E você chamou a atenção para um ponto tão importante, Léo, que sempre que eu tenho a oportunidade, eu também toco nessa questão. Se a pessoa com perda auditiva, independente do grau da perda auditiva dela, vai para a escola regular, se forma na faculdade, junto com todas as outras pessoas, pega o diploma. Por que o diploma dessa pessoa não é aceito, né, na hora de uma seleção? Você pontuou muito bem pela questão da comunicação. Só a língua portuguesa é válida, né? E toda a expressão corporal, a comunicação escrita. O ser humano tem tanto potencial, ele é tão complexo, ele tem tanta capacidade de se expressar. Já visto todas as formas de cultura que a gente tem, não é? Ao longo de todos os anos, como a gente reage ao dia a dia. Então, fica mesmo muito pobre fazer uma entrevista só em português, não é? Fica muito simples. O ser humano não é essa simplicidade, não é? Então, realmente tem que caprichar na questão da entrevista, se colocar no lugar do outro, proporcionar, sim, acessibilidade. Não é porque a gente não entende o que o outro fala, escreve ou como ele se expressa, que ele não sabe se expressar, não sabe se comunicar. Muita atenção, a gente tem que ter consciência da nossa limitação de repertório, da nossa experiência de vida, porque a gente entende aquilo que a gente tem um pouquinho de noção de. Né? A gente consegue compreender um novo conhecimento se a gente tem um embasamento, por exemplo, né? Então, gente, a pessoa com perda auditiva que se formou na faculdade X tem tanto valor quanto a pessoa ouvinte que se formou na mesma faculdade. Tem tanta bagagem, está plena, ela está apta a exercer a função dela, a desenvolver a profissão dela, quanto a outra pessoa que foi estudar com o apoio de cadeira de rodas, quanto a outra pessoa que tem baixa visão. Enfim, a gente acredita na instituição faculdade se a gente valida o diploma, e o diploma é um quesito, né, na hora da gente selecionar pessoas e construir as equipes. Então, esse diploma tem que valer para todas as pessoas, ele tem que ser suficiente. E a forma de se expressar e de lidar é que a gente descobre no dia a dia. Voltamos com você então, Léo. Nós estamos com dificuldade de conexão lá com o Gustavo. Então, Léo, olha, parabéns, tem que apontar mesmo, né? E você é muito sensível, muito educado, você sempre aponta com muito carinho. Você deixa o seu recado, é firme, mas é sempre muito carinho. Eu costumo dizer que, na minha experiência que eu tenho com você, é sempre um presente, né? Quando você e o Alexandre comentam, não faz assim, faz assado, pode ficar melhor. Eu recebo esses feedbacks como um presente, é sempre bem-vindo. Léo, vamos aqui para o nosso próximo assunto. Eu queria saber de você, qual que é a importância, na sua opinião, você falou sobre professores surdos, né? Qual que é a importância, na sua opinião, dos intérpretes surdos em todos os espaços, né? Você que teve a oportunidade de trabalhar como repórter em Libras, lá no Rock in Rio, que é um evento de música, e isso foi em 2017, conta pra gente como é que foi essa sua experiência, se lá naquela época todos os shows tinham tradução e interpretação de Libras, se você se sentiu pertencente, né, àquele evento, ou se foi um desafio ainda maior para você, e qual a importância dos intérpretes também serem surdos, não só ouvintes, falando em Libras para os surdos. Bom, olha, eu acho que só para você conseguir entender como é que foi
esse show e o festival inteiro do Rock in Rio. Eu adoro música, eu adoro dançar, eu sou bastante expressivo, essa é a minha identidade. Então, E dança super bem, viu? Você é apaixonante. Já dançou pra gente. depois que a quarentena acabar, a gente combina de dançar junto. Amei, amei. Topo. Ele levanta os braços animado. Bate palmas, sorridente. Bom, então eu fui várias vezes, né? Mas acho que a gente perde informação quando tem isso. Em algum momento que é só falado, ou em algum momento que está tendo uma música, é óbvio que a gente sabe que eu, que sou viciado em música, né? E o movimento, né? A gente depois eu fui convidado para o Rock in Rio, mas eu já tinha ido antes disso. Não foi a primeira vez, em 2017. Foi antes disso. Eu já tinha ido algumas vezes. Acho que a primeira vez que eu fui foi em 2000 e... não lembro. Eu tenho uma memória fraca, né? Mas... Bom, quando eu fui, e aí eu vi a arena, o espaço era gigante e não tinha acessibilidade. Intérprete não existia. Então, eu vi isso e, ok, fazer o quê? Vou aproveitar, vou assistir e vou curtir. Depois, em 2017, foi quando o diretor ali, ele começou a pensar em acessibilidade dentro ali da cidade, ali onde acontece o Rock in Rio. E aí ele começou a pensar em como seria isso. Porque, por exemplo, cadeirantes, o espaço é muito distante um do outro, né? Então seria muito difícil isso. Então eles deram aquelas cadeiras de rodas motorizadas para que eles pudessem usar durante o festival. E aí eles conseguiram meu contato porque eles queriam entender como é que o surdo poderia fazer aquilo. Então eles me perguntaram, é possível que o surdo aproveite esse festival? E eu disse que sim. E aí foi muito interessante, porque a primeira vez que ele viu isso acontecendo com o intérprete, sabe, foi uma coisa linda, foi incrível mesmo. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, teve, parece que uma maquiagem da informação, sabe? Ele colocava, mas aí depois de um tempo sumia. O intérprete ele não ficava todo o tempo no show, não ficava ali no palco, sabe? Existiam algumas necessidades que não eram atendidas de fato. Então, no ano passado, quando eu fui, e aí eu fui junto com o intérprete, e aí o que foi que eu percebi? Só tinha um intérprete, ele estava extremamente distante. E, assim, a gente percebeu que existiu uma melhora, mas na comunicação em si, mas na música. Até hoje eu fico pensando nisso, né? Se eu tivesse ido em algum lugar, cidade ali, cidade da música, é assim que é chamado o lugar lá. E lá não tem intérprete, sabe? Não faz sentido. Então, eu espero que nas próximas edições isso melhore. E enfim, eu acredito que no futuro isso vai ser melhor. E eu falo bastante falando aqui agora sobre intérprete surdo. Poxa, isso é extremamente valioso. É muito bom, é muito legal essa troca, porque isso não é uma coisa nova. Isso já acontece. Mas agora é uma nova experiência. Ver que realmente eles estão aparecendo. Ver que está existindo essa troca. A gente tem esse feedback, sabe? E isso ajuda demais. Principalmente ao trabalho ali junto com os ouvintes. Sejam 2 intérpretes, 3 intérpretes. Parece que o entendimento de como se usa Libras e como se faz a tradução é de um jeito bem seguro. A gente confia neles, né? Respeita as escolhas tradutórias dele e existe essa troca. E então acho que isso com o tempo também é uma coisa que está aparecendo mais agora, que são esses intérpretes surdos. Por exemplo, eu interpreto só música? Não, também ele pode ser um intérprete surdo para outras coisas. Acho que a gente pode ir em várias áreas. O surdo, enquanto palestrante, e aí a gente pode ter alguém ali diferente que vai estar dando apoio. Aí, deixa eu só retificar. Vamos imaginar um palestrante em ASL
que é a língua de sinais dos Estados Unidos. De frente para ele, um outro surdo, interpretando, vendo em ASL, entendendo o que ele está dizendo e adaptando para a língua brasileira de sinais, para Libras. Então, ele está de frente para ele, e aí um terceiro intérprete, de frente, vendo essa interpretação de ASL para Libras, ele está interpretando para todo mundo, né? Ele está ali de feeder, de apoio para o intérprete surdo. Então, é assim que os surdos conseguem entender que eles também podem interpretar. Sabe? Isso é uma referência muito forte. É um exemplo que todos nós precisamos ter. Muito bem. Léo, rapidamente, assim, o que você responde para as pessoas quando você conta que você dança, que você adora escutar música? Eu tenho uma prima com perda auditiva bem profunda e ela adora escutar música também. Muitos ouvintes não compreendem isso. Falam, pera, mas é surdo, como é que escuta música, né? Qual que é a tua resposta? Como é que você reage a isso? E dança na música e tudo. Você é bailarino formado, né? Entra no compasso e tudo. É muito engraçado isso, porque as pessoas sempre falam. Eu adoro, inclusive, quando elas falam. Nossa, mas você é um surdo paraguaio. Acho engraçado quando as pessoas falam sobre isso. Acho que tem muita coisa que acontece e que, sabe, é mais do que isso. Não é só o barulho. Poxa, aí eu ouço barulho e as pessoas falam, ué, mas você é surdo mesmo? Está ouvindo barulho? Então, deixa eu explicar como é que funciona para o meu caso, em relação à música. Então, eu me lembro, só para deixar mais claro, acho que cada surdo ele tem o seu jeito e ele tem formas de usar e entender a música. Tem aqueles que usam aquela caixinha, sabe, parecida com aquelas caixinhas de som JBL. Eles colocam bem pertinho e usam isso. Alguns têm aparelho, né? Eu antes usava aparelho, né? Mas agora meu aparelho quebrou, então, inclusive, eu estou morrendo de saudade do meu aparelho. Mas o aparelho, ele conseguia isso. Dava para sentir, dava para ouvir. As unhas do Léo estão pintadas de fluorescente, verde fluorescente e preto. Aparece bem enquanto ele sinaliza. O jeito para que fique de uma forma clara, para que vocês entendam. Bom, por exemplo, no começo, né, quando eu comecei a dançar, eu era ensinado pelo ritmo, né? Então, eu aprendi o ritmo, aprendi o tempo, e aí eu fui pegando isso e fui acumulando isso, sabe? E juntando para que eu conseguisse... Aí, depois de um tempo, eu comecei a apoiar a letra, a ter o apoio da letra, com a legenda, e conseguia entender quais eram as metáforas e também, junto com o intérprete, vivendo com eles, eles foram me passando algumas dessas adaptações e os significados. E aí eu consegui entender de forma muito clara isso. E aí eu fui juntando isso, sabe? Então, por exemplo, imagina a dança, a língua de sinais e mais a identidade visual. Poxa, isso foi incrível. E aí foi assim, o surgimento desse novo surdo que sinaliza e que dança. Então, eu acho que a história da música é essa, para mostrar para vocês. Acho que vocês conhecem, né? Milene e Léo, vocês me ouvem O outro agora? Mas olha, foi muito bom você Gustavo comentar um Torniero pouquinho, porque, agora está na tela também. Escutar, interagir com o mundo Tá me vai ouvindo? além dos sentidos, né? A gente não enxerga só com os olhos. Olha, o Guilherme, inclusive, o Gustavo, desculpa, inclusive pode até comentar isso. Voltamos com o Gustavo. Gustavo está aí conosco. Ele pode comentar. Vocês estão me porque... ouvindo, gente? Sim, agora sim! Que felicidade! Bem-vindo, Gustavo! Finalmente! Finalmente! Gustavo dá um largo algum problema sorriso. técnico aí, porque o público me disse, algumas pessoas estão assistindo, que o pessoal estava me ouvindo e tal. Se você puder me ajudar até a orientar a câmera aqui, Milena, que eu tive que tirar, eu estava tentando resolver aqui. E se eu te contar que você se encaixou perfeitamente, você Agora está acredita? Que está o rosto Isso é inteiro sorte aparecendo do pra cego. gente. O Gustavo tem pele clara, os cabelos castanhos escuros, penteados de lado, barba curta e Gustavo, bigode. me conta uma coisa, você estava acompanhando a minha conversa com o Léo?
Eu Ou não? acompanhei agora esse pedacinho sobre a dança, sobre o que ele estava contando, mas antes não, porque a gente estava tentando resolver, eu aqui, o pessoal da Digital, que é a produtora, estava tentando resolver o problema que estava acontecendo. Então Entendi. eu não consegui, estava enlouquecido aqui, querendo falar com vocês. A gente também. O Léo, rapidamente, só para você entender o contexto da última resposta dele, ele estava contando que quando ele percebe os sons, pela ignorância, né, o desconhecimento das pessoas, é para isso também que serve um evento como esse, as pessoas acham então que ele está fingindo. Ah, se você escutou esse barulho, se você dança, né, e dança ainda no compasso da música, enfim, é mentira que você não escuta, é claro que você escuta, né? Então a gente estava comentando um pouco agora sobre isso na questão dos sentidos, que a gente tem os 5 sentidos que a gente diferencia bastante, né, as sensações por eles, mas cada sentido, ele se amplifica em outros sentidos, né? Você pode nos contar muito sobre isso também, né? Será que dá para enxergar só com os olhos, né? Como é que fica isso? Não, na verdade não, né? Na verdade você enxerga por vários outros sentidos, né? É o tato, é a audição. Quando você não tem a visão, você passa a estimular outros sentidos, né? E é engraçado, Milena e todo mundo que está assistindo a gente, que as pessoas às vezes até acham que a gente é super-herói, né? Que a gente é demolidor. Então, nossa, o tato deve ser fantástico, deve ter uma audição supersônica. E o meu papel enquanto uma pessoa com deficiência visual, enquanto uma pessoa cega, ativista, jornalista, produtor de conteúdo, é desmistificar também essas questões. É falar, gente, não deem tanta bola assim para avisar. A visão é importante? Mas a gente também precisa estimular outros sentidos, o tato, a audição, porque isso é possível. E não significa que eu tenha deficiência visual, então eu tenho também todas essas habilidades, né? Porque, assim, às vezes as pessoas que não têm deficiência gostam de colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, todas as pessoas com deficiência visual têm um tato super apurado. Não é verdade, né? Cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua forma de lidar com o mundo, cada pessoa tem as suas especificidades, né? Então a gente tem que desmistificar essas coisas também. E é isso que eu tento passar para as pessoas que me acompanham, né? Que acompanham minhas matérias, que acompanham o que eu escrevo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Então eu também tento passar esse contexto assim de desmistificar algumas questões, né? Que estão relacionadas com a deficiência. Muito bem. Gustavo, enquanto você fala, depois esconde um pouquinho o seu rosto. Então, vou pedir para você favorecer um pouquinho o lado direito. Ah, sim. Pouquinho. Assim? Opa, aí cortou um pouquinho. Aí, agora sim. Agora tá perfeito. Aqui. Beleza. Muito bem. A primeira pergunta que eu tinha feito a você é sobre a diferenciação que você mesmo faz a respeito de ser produtor de conteúdo e de ser influenciador. É meio que uma provocação para você, porque quando a gente faz um conteúdo criativo, envolvente, que engaja as pessoas, não é? A gente se torna naturalmente um influenciador. Como é que você diferencia tudo isso? E me conta. Difícil. E eu quero saber quando que você percebeu que o teu conteúdo realmente tinha esse poder de influenciar pessoas. Então, é difícil, né, fazer essa diferenciação, né? A linha é muito tênue. Mas quando a gente fala de influência, influencia quem, né? Quais são os parâmetros, os méritos, né? Pra gente falar, as métricas, melhor dizendo, pra gente falar que uma pessoa influencia a outra, né? Eu acredito que eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um jornalista, eu sou um ativista. E, claro, as pessoas me conhecem, algumas pessoas me conhecem, me acompanham nas redes sociais. No Twitter eu tenho uma quantidade de seguidores razoável, né? Mas número não é tudo, né? O que importa é a sua comunidade, o que importa são as pessoas que acompanham você e é o seu engajamento. O que é isso? É você falar e a pessoa responder, a pessoa acompanhar o seu conteúdo, é conversar com você, né? É estar presente ali. Porque números às vezes não significam nada, né? Dá até para você burlar, né, as suas estatísticas, as suas métricas nas redes sociais. Então, é claro, é difícil de fazer essa diferenciação, mas eu comecei a perceber com o tempo que com o meu trabalho como jornalista, né, com uma pessoa que trabalha com comunicação, com o meu ativismo, com a minha defesa dos meus direitos, eu passei a ser convidado. Né? Passei a ser convidado para participar de podcasts, de canais no YouTube, de pessoas que exercem, claro, também uma certa influência na internet. E aí eu falei, poxa, agora eu estou começando a ser visto, né? A minha voz está sendo ouvida. Eu estou conseguindo influenciar as pessoas em relação ao que eu defendo, né? Aos direitos da pessoa com deficiência, aos direitos humanos, né? À diversidade. Então foi a partir desse momento, eu lembro que até em 2017 eu participei de um vídeo do Cid, do Não Salvo, né, que é um blog de humor
e ele me convidou para fazer um vídeo com ele no YouTube. E era Dúvidas Duvidosas Cegos. E o que que era? Ele falou, cara, eu vou te convidar, e assim, você já está acostumado a participar de matéria, a falar de forma séria, talvez, você fala também de forma bem-humorada, mas as perguntas que eu vou te fazer, o William Bonner não te faria. Eu falei, beleza, vamos lá. Vamos lá. E aí foi um vídeo que bombou, assim, porque eu falei de forma bem aberta, bem sincera, bem humorada, né, sobre vários assuntos. Ele me fez as perguntas mais estranhas possíveis, estranhas no bom sentido, né? Curiosidades que todo mundo tem e que as pessoas têm dificuldade, ou têm medo de perguntar. Então foi a partir desse momento que eu comecei a falar, poxa, eu preciso, né, mostrar o meu conteúdo, eu preciso falar com as pessoas, né? E eu faço isso de diversas formas, de forma bem humorada, mas eu também falo sério, né? E eu publico conteúdos no meu Twitter, no meu Instagram, para conscientizar as pessoas, para falar o que é, por exemplo, tecnologia assistiva, né, que são os recursos que auxiliam as pessoas com deficiência, o que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, o principal marco jurídico aqui no Brasil que defende os nossos direitos. Então, são vários assuntos que eu vou trazendo, né, para as pessoas se aproximarem, para as pessoas entenderem o contexto da deficiência, né, converso com outros amigos. Esses dias eu fiz uma live com uma amiga que tem deficiência auditiva, e sobre sexualidade, então o pessoal também achou super legal. Então, assim, a gente vai trazendo esses temas, Milani. Uma coisa que eu queria deixar claro também é que a acessibilidade faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu sou pessoa com deficiência visual, porque eu produzo conteúdo sobre esse assunto, porque eu sou jornalista e porque eu sou ativista. Mas não significa que eu só possa falar sobre esse assunto, né? Porque hoje as pessoas acham que vamos chamar as pessoas com deficiência ou vamos chamar as pessoas negras para falar sobre racismo, para falar sobre capacitismo, né, o preconceito contra pessoas com deficiência. Eu nunca recuso essas oportunidades, é super importante porque eu falo sobre isso. Mas eu sou um jornalista, eu produzo conteúdo, né? Eu já escrevi para alguns veículos, eu sou um comunicador, então a gente pode falar sobre outros assuntos também. E eu tento trazer essa visão também para a minha vida, né, e para as pessoas que me acompanham. No meu Instagram, por exemplo, eu dou dicas de livros, né, dou dicas de documentários. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas que somos indivíduos, né, com desejos, com experiências, com habilidades, com defeitos também, né, por que não? E eu acho que eu falei muita coisa com uma pergunta só que você fez, desculpa. Não, mas olha, você foi ótimo, e foi bom até você ter feito essa explanação geral e já permeado tantos assuntos, porque realmente eu ia te perguntar sobre, por exemplo, a questão do Twitter. Você se relaciona mais intensamente com o Twitter ou com o Instagram? Qual é a sua mídia social de preferência? Twitter, então, o Twitter hoje é a minha rede principal, assim, porque eu tô lá desde 2009 e eu produzo bastante conteúdo para lá. Agora eu também tô tentando chegar, né, esse público que só usa o Instagram, porque o Twitter é uma coisa muito de nicho também. Mas hoje eu construo a minha comunidade, né, as pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, nas duas redes sociais, mas o Twitter é a principal, porque é onde eu consigo me comunicar de forma mais efetiva, né, de forma mais ágil, interativa com meus seguidores. Então eu Isso proponho, também... né? Desculpe te interromper, Gustavo, mas queria aproveitar, deixa. Isso também é uma dica importante para o nosso público, né? A gente precisa entender essa diversidade, acho que é a melhor palavra para isso mesmo, que para a gente se comunicar com as pessoas, elas têm preferências também, né? E elas têm mídias sociais que garantem maior acessibilidade para elas, dependendo da forma de comunicação que elas elegem, o que elas necessitam, né? Então é importante as empresas, o conteúdo, as informações de serviço estarem aí amplamente divulgadas em todas as plataformas possíveis. Nesse caminho, qual a importância dessa campanha que você participou, ajudou aí a desenvolver? Verifica PCD com relação às mídias sociais. Olha, eu acho que essa campanha ela foi iniciada por alguns ativistas, produtores de conteúdo no Twitter. Por quê? Porque nos Estados Unidos e em outros países já existem vários ativistas e pessoas com deficiência verificadas no Twitter. O que significa isso? É um selo azul que o Twitter dá para contas autênticas. É basicamente isso, né? Não quer dizer que a pessoa é boa, é má, produz conteúdo bom ou ruim, mas dá um selo de verificação para dizer que aquela conta é autêntica. E o Twitter só fazia isso de forma
voluntária, né? Eles mesmos verificavam essas contas, não havia mais a possibilidade de pedir isso para o Twitter, e os ativistas se mobilizaram aqui no Brasil com deficiência e falaram, não, porque existem muitos produtores de conteúdo, ativistas, e que fazem um conteúdo importante, que precisam ter essa verificação, né, do Twitter, precisam ter esse selo de autenticidade. Então, foi muito importante para isso, né, para mostrar uma conta verificada, quer queira, quer não, embora o Twitter não fale isso e nem tenha essa pretensão, mas dá uma dimensão maior para o nosso conteúdo, né? Dá uma dimensão maior para o nosso ativismo, para a nossa defesa de direitos. Então, isso foi muito importante. E a palavra que eu penso quando eu falo nisso é ocupação de espaço. Por quê? Porque as pessoas com deficiência estão ali, elas estão mostrando que elas estão ali nas redes sociais e que as marcas, as empresas, se não estão vendo isso, estão perdendo um potencial, né? Um potencial de consumo, né? Um potencial de atingir as pessoas. Né? Porque a gente também é consumidor, a gente tem esse direito, né, de consumir produto, consumir informação, consumir serviços. Então, essa campanha também serviu para isso. E uma coisa interessante de se comentar é o Instagram. Também teve uma campanha que se chamou Instagram Acessível. Por quê? Porque existem vários produtores de conteúdo com deficiência visual no Instagram e, né, a gente pode até pensar, nossa, mas como assim? Sim, nós estamos lá, né? E aí, o Instagram tinha uma atualização que não permitia com que a gente fizesse mais transmissões ao vivo. E o pessoal falou, pô, e agora? Como que eu vou comunicar com a minha audiência? Como que eu vou criar, né, conteúdo e tudo mais? E as pessoas se mobilizaram, né? Se mobilizaram, teve uma mobilização muito grande em torno disso. E 2 semanas depois, aproximadamente, veio uma nova atualização corrigindo esse problema. Ou seja, as marcas que pensam, poxa, Instagram não vai ter pessoa com deficiência visual, imagina, a gente não precisa descrever nossas imagens. Essa campanha mostrou que as pessoas com deficiência visual estão no Instagram. Isso é só um ponto, né? Eu estou falando de pessoas com deficiência visual, mas todas as pessoas com deficiência. Então, o que vem primeiro? Por que não tem conteúdo acessível? Porque as pessoas não estão lá ou porque você não produz conteúdo acessível, né? Então, a gente tem que pensar nessa ordem. Então, eu conscientizo e eu tento mostrar para as pessoas que se você produzir conteúdo acessível, as pessoas vão estar lá. Entendeu? Muito bem. Gustavo, acho que você colocou muito bem. O Verifica PCD trouxe evidência, né? Tornou evidente a diversidade, a pluralidade das pessoas. Isso foi muito legal. A gente está caminhando para o encerramento do nosso painel. Eu tenho que, dentro de instantes, chamar intervalo. Eu queria que você desse uma dica muito rápida sobre o seguinte. A Organização Nacional dos Cegos do Brasil está realizando um programa de formação política para jovens cegos. Como a gente está em ano de eleição, você está falando sobre todo esse trabalho das mídias sociais de tornar evidente a presença da pluralidade, né, do ser humano, e você é um dos coordenadores dessa ação aqui no Brasil. Qual que é a dica para quem quer se envolver nesse segmento político, quer ajudar a construir o Brasil? Tem um site? Como é que fica para a pessoa entrar e saber mais sobre isso? Obrigado, Milena, por essa informação, né, por divulgar isso. Realmente, eu sou da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a NCB, que é, né, a entidade nacional que defende e promove os direitos das pessoas com deficiência aqui no país. E a gente está trazendo um programa internacional, que é da Organização dos Cegos, e também da FUAL, que é a Fundação ONCE de Solidariedade para Pessoas Cegas da América Latina. Então, é um programa internacional que a gente está executando aqui no Brasil de formação política para pessoas com deficiência visual. Então, se vocês quiserem saber mais informações, oncb.org.br, o nosso site, lá tem a notícia, tem todos os critérios para as pessoas se inscreverem. As inscrições vão até o dia 13 de setembro. Então, está acabando, o pessoal pode entrar lá. E a dica que eu deixaria é, principalmente para os jovens, né? Que os jovens precisam se engajar. Os jovens precisam defender os seus direitos, precisam ser protagonistas. A gente está num momento em que nós somos protagonistas. A lei garante isso para a gente precisa defender nossos direitos, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Acho que essa é a mensagem final. Muito bem, Obrigado, então repetindo, o endereço é www.oncb.org.br, é isso? Isso, exatamente. Muito bem. Eu vou chamar o Léo Castilho para as considerações finais bem rapidamente, aí, porque a gente está com o cronograma no ponto aí. Bom, acho que, mais uma vez, eu quero agradecer
por todo esse evento. Acho que é muito importante pensar sobre como a gente pode melhorar cada dia mais e continuar progredindo e melhorando. Acho que é isso, essa conexão, seja ouvintes e surdos, todos trabalhando juntos, cego, todas as deficiências, todos juntos trabalhando. E também eu queria falar para todo mundo que eu tenho um grupo, e aí é um grupo de ouvintes e surdos, que foi criado no Instagram. E se vocês quiserem seguir, o nome dele é Coletivo _Surdo Visão. Vou repetir. Coletivo coletivo _surdo visão. Lá é muito interessante, se vocês quiserem ver lá, né, acho que assuntos principais, está tudo ali, assuntos acadêmicos também, e também a gente está aprendendo junto, né? Acho que esse é o objetivo aí da página. Muito bem. Só para aproveitar, diga, Milena, fazer o meu jabazinho também, né? Se o pessoal quiser me acompanhar nas redes sociais, né? Twitter e Instagram, é @torniero, vou soletrar, é TORN de navio, IERO, TORN de navio, IERO. O pessoal pode me seguir, me mandar mensagem, ver lá o conteúdo que eu produzo, e eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, pela Rede Talk ter me convidado, e parabéns por esse excelente evento. Grande abraço para vocês. Eu que agradeço. Olha, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês aqui, Um beijo também para o Alê. Um beijo para Alexandre Ocawa, isso, Exatamente. né? O Léo Castilho está mandando, claro. Então, muito obrigada, Gustavo Torniero. Prazer te conhecer assim virtualmente. Espero que em breve a gente se conheça presencialmente, não é? E também prazer em rever aqui virtualmente Léo Castilho. Um beijo bem grande em vocês. Parabéns pela trajetória, pelo compromisso e comprometimento, cada um com sua respectiva causa. E contem com a gente, viu? A gente apoia vocês. Um beijo. Ela acena para os Tchau, dois, tchau. que estão Beijo, sorridentes. Hand Talk.